Irmãos, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Atos. Atos, no capítulo 15. Perdão, capítulo 14. Atos, capítulo 14. Vamos ler do versículo 8 em diante. Deus, Ele ministrou no meu coração sobre um tema para esse momento, para essa palavra, e o tema é perseverando na crise. E eu creio que essa palavra tem muito a falar comigo e com você aqui hoje. Você já analisou como você reage a uma notícia triste? Você já parou para se analisar alguma vez? Eu, depois de um tempo, comecei a fazer isso. A me analisar. Porque às vezes nós temos reações, dependendo daquilo que vem até nós, mas nós não analisamos que tipo de reações são essas. E quando vem uma notícia ruim para você, qual é o nível de influência que essa notícia tem sobre você? O quanto essa notícia é capaz de abalar você? Qual a sua postura diante da adversidade, da dificuldade, da doença, do prejuízo? Você já pensou em como são as suas reações? É interessante quando a gente começa a se analisar, sabe? Quando eu comecei a me analisar, eu comecei a perceber que tem algumas reações que são muito parecidas. E eu vi que eu tinha reações em circunstâncias diferentes, mas reagia do mesmo jeito. E eu percebi que algumas dessas reações tinham que mudar em mim. Então, quando a gente se analisa, isso é muito importante. Eu queria que você já abriu aí em Atos, capítulo 14, vamos ler do versículo 8 ao 10. Diz o seguinte: Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se. O homem se levantou, deu um salto e começou a andar. A primeira tema que eu quero trabalhar com você é a fé, é a resposta que Deus espera de nós. A fé é a resposta que Deus espera de mim, espera de você. Existe uma frase que é muito falada no meio evangélico há muito tempo. E essa frase diz o seguinte: Deus não nos livra do problema, mas nos livra no problema. E em muitos casos isso é verdade. Veja comigo, Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos na fornalha, dentro dela, e não da fornalha. Ninguém gosta de viver esse tipo de dificuldade, né? Lutas, desafios. Mas se você olhar para a sua vida, se você olhar para trás, você vai perceber que as fases mais difíceis que você enfrentou também foram as fases que mais te amadureceram. E Deus sabe disso. Então, nós temos que fazer essa leitura da nossa vida e entender que às vezes nós vamos passar problemas. Nós vamos passar dificuldades. Mas isso não quer dizer que Deus não está conosco nessa situação. Isso não quer dizer que Deus não vai nos livrar no meio desse problema e no meio dessa circunstância. Aliás, a glória é sempre maior, sabia? Quando Ele te livra no meio da circunstância. Pensa comigo como seria a história de Sadraque, Mesaque e Abednego se eles não tivessem entrado na fornalha. Eu acho que nem escrito na Bíblia não ia estar. Mas aquela história foi tão impressionante, foi tão gloriosa, por quê? Porque eles entraram. E porque ali dentro tinha alguém, tinha como um anjo, eu creio que era Jesus,
que estava dentro daquela fornalha com eles. Então, não tenha medo das fornalhas. Saiba que o nosso Deus está junto conosco, mesmo no meio dos desafios. Semana retrasada, eu fiz 2 velórios. E eu confesso que eu nunca tive o propósito de fazer velório na minha vida. Sempre foi algo que eu preferia evitar. Mas eu sei que isso faz parte do pastoreio. Eu tive que começar a olhar para esses momentos difíceis como oportunidades para demonstrar o amor e a graça de Deus. Eu já fiz o meu velório até de mendigo, de senhoras, de pessoas que eu nem conhecia, mas eu fui chamado para fazer. Eu aprendi muito e encarei com fé esses desafios e pude demonstrar o amor de Deus, o amor de Jesus nesses momentos tão difíceis para quem perdeu um ente querido. Eu resolvi reagir com fé diante dessas dificuldades. Como você tem reagido diante das dificuldades? Diante da possibilidade de ser contaminado com Covid. Se nós formos contaminados, não quer dizer que nós vamos perder a nossa vida. Talvez nós passemos momentos difíceis. Mas Deus é com você. Deus é comigo. Deus está conosco. O nosso Jesus está conosco. E Ele é maior do que o Covid, Ele é maior do que qualquer doença. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Não deixe isso abalar você. Não deixe o medo de pegar uma doença abalar você. Pense comigo, meus irmãos. Jesus não ama menos quem tem câncer, quem nasceu com alguma deficiência, quem hoje está internado no hospital, ou quem já faleceu. Não, o amor dele está acima do que podemos compreender e das dificuldades que nós enfrentamos. O texto que nós lemos, esse homem ele estava aleijado no seu físico, mas não na sua alma. Ele prestava atenção nas palavras de Paulo. Creio que o seu coração naquele momento, enquanto Paulo pregava naquele lugar, o coração dele ardia, o coração dele queimava quando Paulo falava acerca de Jesus. Então, de repente, Paulo olhou para ele e ele reconhece aquele olhar de fé. Creio que Paulo olhou e percebeu em seu espírito. Esse compreendeu a mensagem. Apesar de ele nunca ter andado, ele responde com fé às palavras de Paulo. Como você tem correspondido às palavras de Deus para você? Como você tem correspondido às promessas que Deus tem a seu respeito? O seu coração tem ardido também? O seu coração tem queimado com as palavras de Jesus? Nós temos que analisar, meus irmãos, a nossa vida e entender qual tem sido a nossa resposta. O segundo subtópico é: o sofrimento não pode apagar a sua fé. A palavra que nós lemos diz que esse homem sofria desde o nascimento. Há quanto tempo você sofre por alguma doença? Física ou na sua alma? Há quanto tempo você tem sofrido com medo, com vergonha? Alguns hoje sofrem por ter vergonha de sua condição física, por enfrentarem alguma enfermidade ou por alguma deficiência. Outros por sua condição financeira, por não terem condições de fazer aquilo que sonham. Alguns sofrem por sua condição espiritual, porque estão afundados no pecado. Você tem permitido que esse sofrimento, que algum tipo de sofrimento abale a sua fé? Tem permitido que tudo que você acredita seja desconstruído por causa de problemas que aparecem? Todos nós, em algum nível, nós somos abalados por nossos problemas. Mas como eu respondo diante disso? Com questionamentos? Com dúvidas, com desânimo ou com fé? Qual é a minha resposta diante dos problemas que me aparecem? Será que eu fico questionando a Deus? Será que eu questiono as pessoas?
Eu culpo os outros ou eu reajo com fé diante desses problemas? Não permita que os problemas te afastem do seu propósito. Não permita que as dificuldades apaguem a sua fé. Pelo contrário, use isso de combustível para queimar ainda mais por Jesus, para buscá-lo ainda mais, para se aproximar ainda mais dele. Se você está sofrendo, meu irmão e minha irmã, em Jesus está o consolo. Se você está doente, em Jesus está a cura. Se você tem sido escravo por causa do pecado, em Jesus está a libertação. Se você tem sofrido pela culpa, em Jesus está o seu perdão. Se você tem sofrido por causa de derrotas, em Jesus está a sua vitória. Pois Ele nos fez mais que vencedores. Tudo está nele, tudo converge para Ele, tudo está em Jesus. Aonde você tem procurado a solução para os seus problemas? Se é que você tem procurado solução. Eu vejo pessoas buscando a ver solução em tantas coisas. E a última saída, a última coisa que ela busca é em Cristo. Isso deveria ser a nossa primeira opção, porque Deus é fiel. Ele é o único que vai resolver algumas coisas dentro de nós, meus irmãos. Então nós temos que aprender a ir a Ele e confiar nele, na palavra dEle. A fé vem antes do milagre. Você precisa de fé para ser salvo, fé em Jesus. Nós precisamos de fé para viver o sobrenatural. Paulo olhou para aquele homem e encontrou essa fé. E hoje Deus olha para mim e para você. E Ele espera encontrar essa disposição em nosso coração. Muitos olham para si mesmos e dizem: eu não consigo, Juliano. Eu não tenho essa fé. Então peça a Deus e Ele vai te dar. Peça com fervor e sua fé será aumentada. Alguém algum dia disse: ore para ter fé e tenha fé para orar. Então, uma coisa leva a outra. Se você não tem fé para orar, começa a orar pedindo fé. Fala: Deus, aumenta a minha fé, Pai. Minha fé parece um grão de mostarda, é desse tamanho assim. Mas a tua palavra diz que ela pode crescer, se tornar a maior das hortaliças, onde muitos podem vir e se proteger nelas, onde os pássaros vêm e se protegem. Então que a minha fé e a sua seja assim, que nós possamos orar, meus irmãos. Da mesma forma que pensamentos ruins vão aumentando conforme nós nutrimos eles, a fé também é assim. É impossível alguém que lê muito a palavra e ora muito não se mover no sobrenatural. Uma coisa é decorrência da outra. Quanto mais você orar e mais você ler a Bíblia, meus irmãos, mais você vai ver os milagres de Deus acontecendo. Mais você vai mover no sobrenatural, e não só na sua vida, mas na vida das outras pessoas também. Mais ousado no Espírito você vai ficar. Mais Deus vai te usar para abençoar outras vidas. Então por que você tem esperado? O que tem te impedido? Vejo que nesse tempo, Deus está amadurecendo algumas pessoas para uma grande obra, um grande propósito. E sabe quem serão os escolhidos para trabalhar nessa obra? Aqueles que perseveraram nesses tempos de dificuldade. Os que demonstram fé nas adversidades. Os que aguentaram os tempos de escassez, de luto, de luta, de perdas, mas sem perder a fé no Deus provedor. Exercite sua fé hoje. Não espere que as coisas melhorem para ser um bom cristão. Haja como se você já tivesse recebido, pois Deus é fiel e cumprirá a sua palavra. Eu ouvi essa frase há algum tempo, bastante tempo atrás. Haja como se você já tivesse recebido.
Você já se percebeu querendo uma coisa, querendo muito algo? Como que você se comporta quando você quer muito uma coisa? Geralmente a gente fica lá, né? Pedindo. A gente fica lá desesperado. Será que eu vou ganhar? Será que vai acontecer? Eu lembro quando teve alguns anos, quando eu era criança, eu e meu irmão, que meu pai no Natal, às vezes ele chegava de madrugada e ele trazia alguns presentes e ele colocava debaixo da cama. E a gente não via. E quando a gente acordava de manhã, a primeira coisa que a gente fazia era olhar debaixo da cama para ver se tinha algum presente ali. E a gente ficava tão feliz quando tinha presente lá. E a gente tinha aquela expectativa, a gente queria aquilo. Mas também teve anos de dificuldade. Teve anos que os presentes não estavam lá. Mas eu lembro que eu acordava mesmo assim e eu olhava debaixo da cama, porque eu queria encontrar os presentes. Qual tem sido a tua expectativa com relação ao Senhor? Será que você se comporta como se você já tivesse recebido pela fé? Será que você, quando vem uma dificuldade para você e você ora e entrega ao Senhor, você descansa o teu coração como se Deus já tivesse te dado? Será que a tua confiança em Deus é desse tamanho? Ou será que você ainda fica com medo? Se você ainda fica duvidando? Meus irmãos, orar e conhecer a Deus é descansar o coração nele e entender que Ele tem o melhor para mim e para você. Entender que Ele já proveu, já foi liberado na região celestial. A questão é a nossa fé, porque o que nos faz acessar aquilo que Deus já liberou para nós é a fé. Então, que nós possamos buscar isso nele. Levante-se. Paulo olhou para aquele homem e viu fé. Sentiu no Espírito que Deus estava ali operando um milagre. Olhou diretamente para o homem e disse: levante-se. Deus diz a mesma coisa para mim e para você hoje. Pare de se prostrar aos seus problemas. Pare de se deixar ser influenciado por notícias ruins. Creia na minha palavra, diz Jesus. Porque Ele é a palavra, Ele é o verbo. Ele é o nosso Senhor. Coloque os olhos em Cristo. Coloque os olhos sobre aquele que andou sobre as águas. Coloque os olhos sobre aquele que multiplicou os pães. Coloque os olhos sobre aquele que ressuscitou mortos. Curou enfermos, fez paralíticos andarem. Olhe para Jesus e a sua vida será uma vida de fé. Será uma vida de milagres, será uma vida sobrenatural. Para onde você tem olhado? É a palavra de Paulo agora que ele liberou para aquela pessoa. Levante-se, a mesma palavra que ele libera para mim e para você. Levante-se hoje, cheio de fé. Busque hoje, Ele tem algo preparado para você, aguardando você receber pela fé. A palavra diz que o homem não somente se levantou, ele saltou. Ele foi além daquilo que lhe foi pedido, além das expectativas. Ele tinha tanta vontade de levantar. Meus irmãos, foram anos e anos, desde o nascimento, ele ali esperando com expectativa, e de repente alguém trouxe uma palavra, alguém falou sobre Jesus, alguém falou sobre o Filho de Deus, e ele creu, ele acreditou, ele teve fé. E quando Paulo fala para ele levantar, ele fala: não vou levantar não, eu vou pular, eu não vou só levantar, eu vou saltar daqui. Essa era a expectativa, foi isso que Paulo sentiu no Espírito, a hora que ele pregava ali. Quando ele olhou para ele, a palavra diz que Paulo olhou fixamente para ele. Meus irmãos, Jesus está olhando para você fixamente. E Ele está esperando essa expectativa no teu coração. Ele está querendo ver essa fé ativada no seu coração. Não só de se levantar, não só de um milagre mais ou menos, mas você vai saltar. Não vai ser qualquer coisa não, meus irmãos. Então,
ele tinha vontade de levantar daquele lugar. Quanto tem sido a tua vontade de vencer as dificuldades que você enfrenta? As lutas, o pecado, o desânimo, a preguiça, a doença, a miséria. Que tamanho é o seu desejo de viver mais de Deus na sua vida? Vá além das expectativas. Faça mais do que você acha que Jesus espera de você. Creia de forma sobrenatural, transbordante. E as respostas também transbordarão sobre você, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Meus irmãos, Deus não quer que hoje você tenhamos uma vida mais ou menos, não. Ele quer que a nossa vida seja uma vida de milagres. Ele quer que a minha vida seja uma vida onde a cura acontece, onde o milagre acontece, onde o sobrenatural se torna natural. Uma vida transbordante. Isso Ele preparou para mim e para você. E como nós acessamos isso pela fé. Então, que nós possamos olhar com esse olhar de fé. Paulo disse a ele: comece a andar. Depois que ele deu aquele salto, ele começou a andar. Andar representa o dia a dia do cristão. Existem muitos cristãos hoje que já receberam curas, milagres, revelações, mas estão parados. Andaram por um tempo, mas se cansaram. Algo aconteceu. E hoje eles não pregam mais, não cantam mais, não louvam mais. Eles pararam de andar. Alguns acharam um amuleto, uma desculpa. Não oram mais, não leem mais a palavra, não fazem mais discípulos, não amam seus discípulos mais, não buscam implantar o reino, salvar os perdidos. Hoje é o dia de você voltar a andar. Hoje é o dia de você voltar a caminhar. E não importa quanto tempo você está parado, Jesus te diz: levante-se, volte a andar. Levante-se e creia, porque é Jesus que fala com você. Não é qualquer um, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, aquele homem, ele nunca tinha andado. Às vezes nós ficamos parados por meia hora, ficamos parados por alguns dias, e já queremos parar para sempre. Esse homem, ele nunca andou, mas quando Paulo falou de Jesus para ele, quando Paulo falou do nome poderoso de Jesus Cristo, ele viu que ali não tinha mais impedimento. Ele falou: não é esse tempo que diz quem eu vou ser de agora em diante. Não é daqui para trás que vai dizer quem eu vou ser daqui para frente. Porque a fé olha para o futuro. A fé olha para aquilo que Deus ainda vai fazer e que Ele quer fazer. E Ele vai fazer na minha e na sua vida. É isso que Ele tem preparado para mim e para você. Então que você possa também agir como Ele agiu. Responder com fé. Os milagres que Paulo realizou, meus irmãos. Sabe quando que foi? Foi durante a caminhada. Ele andou vários lugares, estados, países, conheceu milhares de pessoas. Foi abençoado e abençoador. Deus vai te usar na caminhada. Como você pode servir? Como você tem se comprometido com aquilo que Deus te confiou? Se Deus te deu somente 5 pães e 2 peixes, é a partir disso aí que Ele vai multiplicar na sua vida. Muitos olham com desprezo por aquilo que não possuem, e por isso não multiplicam. Olham para os seus discípulos como que eles não fossem chegar a lugar nenhum. Não choram, não oram, não profetizam sobre a vida deles, e por isso não se multiplicam. Hoje é o dia, volte a caminhar. Comece a olhar para as pessoas que Deus colocou na sua vida com fé. Comece, porque Jesus olhou para mim com fé, meus irmãos, para a minha vida. Porque só Ele é capaz de fazer isso. Mas quando Ele transforma a minha vida e a sua vida, Ele também te dá
a possibilidade de você olhar com fé para as outras coisas. Então que você possa, de hoje em diante, voltar a caminhar. Que você possa voltar a manifestar a presença de Deus. Deus tem milagres para fazer em você e através de você. Não se deixe esmurecer. Creia e você verá a glória de Deus se manifestando na sua vida. Amém? Eu creio que Deus tem grandes coisas a fazer na vida de cada um de vocês. E hoje a palavra é essa: levante-se. Creia. Não só levante, salte. E comece a andar. Se você nunca andou no sobrenatural, agora é a hora de começar. Se você já andou e você parou há anos atrás, agora é a hora de começar a se mover de novo. Porque a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. O que Deus quer fazer na sua vida hoje é muito mais do que Ele já fez algum dia. Não se limite por causa do seu passado. O seu passado foi pregado naquela cruz com Jesus Cristo. Os seus pecados foram pregados naquela cruz. Deus te fez livre para que você possa viver o sobrenatural do Senhor. Amém?